Quero trazer para vocês uma palavra de esperança. Não uma palavra minha, mas a palavra do Senhor. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, na terra de Canaã, ele se depara com o primeiro e grande obstáculo da sua missão, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade fortaleza, era uma cidade com grandes muralhas. Interessante que no capítulo 1 do livro de Josué, Deus havia motivado ele, dizendo para ele: não te espante, não tenha medo, seja persistente, seja corajoso, que eu estarei com você por onde você andar. Mas agora, quando Josué vê aquela grande cidade e ele avalia as armas que eles tinham, que o seu exército tinha, então Josué olha para aquela cidade e fica pensando: como é que eu vou derrubar essas muralhas? Mas o texto é interessante do capítulo 5 do livro de Josué, que enquanto Josué está olhando para a cidade e meditando o que fazer, como fazer para vencer aquele grande obstáculo, eis que ele olha para cima e vê um homem com a sua espada na mão, com a sua espada pronta para a guerra. Josué então se aproxima daquele homem e pergunta: você é dos nossos ou você é contra nós? A maioria dos teólogos dizem que ali era o Cristo, antes de ser homem, o Cristo encarnado, como nós dizemos na teologia. Mas Jesus ali dá uma palavra para ele dizendo o seguinte: olha, nem uma coisa nem outra. Eu estou assumindo o comando. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Na cultura do Oriente daquela época, e até no tempo de Jesus, no primeiro século, andar descalço era para escravo. Tirar sandálias era sinal de humildade. Era o reconhecimento que o poder era do outro. Então Josué humildemente tira as suas sandálias em adoração. Ele ouve as orientações de Jesus, aquilo que Jesus disse para ele fazer. Nós precisamos nos submeter a Deus. Nós somos uma geração que não queremos nos submeter a Deus. O ser humano é orgulhoso e o ser humano não quer ser humilhado por nada. O ser humano, ele defende coisas como, por exemplo, o aborto. Vocês viram, há poucos dias, a Argentina, boa parte foi para a rua para comemorar o aborto, para comemorar a liberação do aborto. Mas foi um ano também em que nós tivemos grandes dificuldades, a mídia projetou muito a questão do racismo. Mas uma coisa que nós fugimos da discussão é que não é a cor de uma pessoa que é preta, ou a cor da pessoa que é negra, mas é negro o coração do ser humano. É a essência do ser humano que é negro. Eu vi alguns filósofos e sociólogos falando: ninguém nasce racista. É claro que ninguém nasce racista, mas todos nós nascemos com a inclinação para o racismo, para a intolerância. Todos nós nascemos com o DNA do pecado. E nós precisamos nos submeter a Deus para que nós possamos ser limpos dessa mancha do pecado. Nós precisamos humildemente tirar nossa sandália da nossa vaidade, a nossa arrogância. Nós vivemos um tempo em que todo mundo quer ter razão. As pessoas se preocupam com as vidas dos outros, mas esquecem a sua, porque discutir a vida dos outros é mais importante do que discutir a sua. O ser humano só tem uma saída: se curvar a Jesus. Humildemente se curvar a Jesus. Quando Jesus ali diz para Josué: eu não sou do soldado inimigo, e também não sou nenhum dos teus soldados, mas eu sou o teu comandante. Nós precisamos permitir que Jesus seja o nosso comandante. Nós precisamos permitir que Jesus conduza a nossa vida. Quando Jesus conduz a nossa vida, aí nós temos vitórias. A cidade de Jericó era impossível de Josué vencer com os seus soldados. Nesse tempo, nós temos uma grande dificuldade, que é o Covid.
nem você nem eu temos força suficiente para vencer o Covid. Nós não podemos vencer o Covid, mas nós temos um Deus, que é um Deus de todas as coisas. Também nós esquecemos, a sociedade esquece, que nós somos um povo. O mundo está sob a ira de Deus. Deus não fica feliz do jeito que a sociedade tem levado a sua vida. A imoralidade, a depravação, a pedofilia. E há leis aqui no Brasil para que a pedofilia não seja mais crime. O aborto já não vai ser crime logo, logo. Nós vemos um tempo semelhante ao tempo de Juízes. Juízes foi uma época logo depois que o povo chegou à Terra Prometida. E o final do livro de Juízes, o último capítulo, o versículo diz o seguinte: e cada um fazia o que achava certo. E nós temos testemunhado dessas coisas que vocês podem observar na Suprema Corte do nosso país, mesmo o Supremo Tribunal Federal, ali ninguém sabe o que faz. Um juiz faz uma coisa, o outro chega, derruba, porque cada um faz o que quer. E nós precisamos seguir aquilo que Deus deseja que nós sigamos, fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. E a primeira coisa que Deus quer do ser humano é que o ser humano se humilhe, reconheça que existe um Deus que tudo pode e permitir que Deus cuide da sua vida, que Deus dirija a sua vida. Só que o ser humano ele é orgulhoso. O ser humano pensa que para se humilhar ele vai se rebaixar. O ser humano pensa que Deus é como Satanás. Satanás, quando ele humilha, porque ele engana, ele é astuto, então as pessoas acham que aquilo é humilhação. Deus vai fazer da mesma forma. Não é. Deus quer o melhor para nós. É porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Por isso, se submeta a Deus e creia que as grandes muralhas das nossas vidas, o Covid, o sofrimento, a angústia, todas essas coisas que nos assolam, elas acham resposta só em Deus. Que Deus nos abençoe.